Vamos lá, quarta derrota seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ontem, esse 1-0 para o Atlético Paranaense na Liga Arena, em Curitiba, Arena da Baixada. O Rafael Paiva, o interino, mandou um time com 3 atacantes. Só que o Hugo Moura foi expulso com 15 minutos. Foi dar um passe curto e aí foi obrigado a fazer falta como o último homem. E aí foi expulso com 15 minutos de jogo. Vamos ouvir o Rafael Paiva falando sobre esse resultado negativo e qual foi a proposta dele com o time modificado no início do jogo de ontem contra o Furacão. A ideia era a gente tentar equilibrar mais a nossa equipe, né? Fizemos um grande jogo contra o Fortaleza. A ideia era tentar trancar os corredores, ter uma área mais preenchida, mas a gente precisava equilibrar um pouquinho nosso jogo, né? A nossa posse de bola, a nossa fase ofensiva. A ideia foi tentar jogar no 4-3-3 para tentar ter um controle maior do jogo. É uma formação que os atletas estão acostumados a jogar. E realmente a ideia era tentar equilibrar mais, defender bem, mas também ter uma boa posse e buscar os ataques. Então tá aí o Rafael Paiva, o interino, e agora o Vasco, com mais uma derrota, é o pior time com 5 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vitória com 1 ponto, o Atlético Goianiense com 1 ponto e o Cuiabá com 0 ponto. Esses 3 têm 4 jogos. O Vasco com 3 pontos, ele tá hoje a 2 de sair da zona do rebaixamento. À frente tem Fluminense com 5, Fortaleza, o Juventude, com 5, Fluminense, Juventude, Corinthians e o Criciúma. Então o Vasco hoje está a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. E aí um ponto importante, já são 3 jogos sem fazer gols. Criciúma, aquela goleada sofrida na semana passada, Fortaleza pela Copa do Brasil, 0-0, e agora a derrota pro Furacão. Sequência de jogos. Domingo, pega o Vitória, 11 horas da manhã, em São Januário. Depois, na outra semana, depois de uma semana livre, com o mando do Vasco, o Cruz Maltino pega o Flamengo, ainda sem a definição de estádio. E aí depois, Fortaleza, pela volta da Copa do Brasil, e fecha o mês contra o Palmeiras. Vitória, Flamengo, Fortaleza e Palmeiras é a sequência do Vasco. Sobre o novo técnico, porque assim, o Vasco tem cogitado muitos nomes. E aí o que é sondado vira notícia, né? Mas assim, pra não confundir o torcedor, o nome que o Vasco quer é o Paulo Pesolano, é o do Paulo Pesolano. É o nome do Pesolano, que tá no Valladolid da Espanha. Qual é o problema? O contrato dele lá só acaba no dia 30 de junho. Ou espera, ou antecipa, né? Pagando a multa. Só que a multa é de 20 milhões de reais do Pesolano por lá. Então teria que bancar esse valor. E outro problema é o custo mensal. O Pesolano quer vir com a comissão técnica dele num valor que supera 10 milhões de reais por mês. Parear o real com o euro é difícil. É praticamente 6-1. Então esse é o problema do momento, questão financeira, para trazer o Pesolano para ser o novo técnico do Vasco. Essa é a situação, o Vasco ainda sem técnico e agora com 4 derrotas consecutivas dentro do Z4, depois da derrota de ontem. Mas sobre o jogo de ontem, primeiro, uma derrota muito ruim pro Vasco. O Vasco abre a zona de rebaixamento após essa 5ª rodada do campeonato. E um Vasco jogando muito mal, né, Gabriel? Cara, assim, olha como uma derrota como aquela do Criciúma causa estrago. Porque assim, o revés de ontem, gente, veja bem, o Vasco é gigante, é enorme, ninguém questiona isso. Mas a derrota de ontem era previsível. Quase todo time que vai na Arena da Baixada toma ferro do Atlético. O Atlético é um dos melhores mandantes do país. Boa bola na trave direto, né, cara? Não perde um jogo na Arena desde julho do ano passado. Tá vivendo uma crescente bem ou mal ali no comando do Cuca. E aí o Vasco vai pra lá, assim, já com a derrota certa, mas você sabe que é um confronto complicadíssimo, um dos mais pesados do campeonato. Só que você vem com um prejuízo de ter perdido pro Criciúma em casa. Você vem com um prejuízo de 3 derrotas consecutivas. Então você entra sem margem para erro num jogo em que os erros vão acontecer. A expulsão define praticamente o jogo, né? Quando o Vasco tem que jogar com a menos. Mas antes da expulsão já era um Vasco tomando apavoro, você viu? Antes da expulsão foram 3 bolas na trave. 3 bolas na trave, sem contar mais 1 ou 2 boas chances criadas pela equipe do Atlético Paranaense. Então o Atlético já poderia estar vencendo no 11 contra 11. Vem a expulsão e a situação só facilita um pouco mais no primeiro tempo, que só deu Atlético, e o Vasco saiu no lucro em perder somente por 1-0. Na segunda etapa ficou um gostinho realmente amargo, porque o Vasco se organizou. O Rafael Paiva
eu acho que ele tomou boas decisões ontem, depois do 1-0 do Atlético, na verdade depois da expulsão, porque ele mexe na equipe, ele coloca o João Vitor acrescenta uma saída melhor da zaga e ele adianta um pouquinho o Paulo Henrique tem funcionado bem do meio pra frente. E o Vasco percebeu um cansaço, sei lá, uma acomodação do Atlético, o Vasco foi pra cima, criou até algumas situações, teve um gol bem anulado do Verratti. Cara, assim, e a gente ficou com essa sensação de lamentação. Mas é muito pouco ainda assim. Ainda assim é muito pouco. Pra um time que quer fazer um campeonato mais tranquilo. O Vasco não apresentou nada demais e fica aí, né, o grito por um treinador que chegue logo e assuma. Não que eu acho o Rafael Paiva tão ruim como técnico interino, mas sai um técnico, entra um interino, o interino começa a passar os comandos dele, nada de chegar um novo técnico. Aí daqui a pouco, Azevedo, chega um novo treinador, muda a filosofia de trabalho e o Vasco tá perdendo tempo. Aí você perde 4, 5, 6, daqui a pouco tá igual ano passado. Com 9 pontos no primeiro turno, tendo que fazer campanha quase que de campeão no segundo turno para evitar rebaixamento. Então que chegue logo um treinador, porque assim, não tá legal. Infelizmente é um péssimo início de campeonato pro Vasco. O Guilherme anteriormente questionou a gente. Na minha opinião, mão do zagueiro no lance do Verratti, não é para vermelho. Ele não era o último. E ele dizendo que teve um pênalti pro Atlético e não foi dado. Com relação à mão do jogador do Atlético, cara, tem minhas divergências, hein? Eu acho que era um lance que poderia ser bem avaliado. E tendo como base as últimas decisões de arbitragem aqui no futebol brasileiro, não que também que exista tanta coerência na nossa arbitragem, mas tendo como base essas expulsões de último homem, de chance clara, eu acho que era pra ser avaliado, hein? Eu vou ser bem sincero, eu acho que o Vasco tem razão em reclamar desse lance. A expulsão do Vasco, pelo amor de Deus, né, gente? É de almanaque. O Hugo Moura fez uma besteira do tamanho do mundo, não tomou a decisão correta, né, Azevedo? Deixa o cara chutar. De repente o Léo Jardim vai pegar, maior goleiraço. Agora e se não pegar, é 11 contra 11. E ele era claro que ele ia ser expulso, né? Então, assim, tem um erro técnico de um recuo ridículo, bizonho. E aí tem um erro na tomada de decisão, não é possível. Eu sei que, caramba, futebol é rápido, é na correria, né? Não tem cabeça fria, mas... Pô, dá pra tomar uma decisão melhor, com 15 minutos você afunda o seu time. Então acho que o Vasco tem sim a razão de reclamar no lance do Verratti. Sendo bem avaliado, poderia ser um lance de cartão vermelho. A arbitragem nem viu, tá? Nem viu. Por isso que não teve nem revisão de VAR, porque o árbitro nem falta, nem nada deu.